Então, continuando o que eu estava dizendo, eu fui para a igreja protestante. Eu fiz uma pesquisa de religião, eu conversei com várias pessoas de várias religiões e de vários tipos de denominação, até que eu li um livro sobre a reforma protestante e fui visitar a igreja. Recebi convite de pessoas para visitar igrejas, até que eu decidi ficar na igreja protestante. E passei a seguir a lei. Então, eu voltei para o contexto daqui. Aí, o que foi que aconteceu? Quando eu vim para a luz, que é verdadeiramente o destino meu, foi confrontado essa que era preta com essa que era branca. Aí foi quando essa pastora aí, a referida que eu digo, Paula, quando ela estava na chamada missionária, que era de Ana Branca, a minha dessa daqui, que eu cheguei como Samaria, vinda de outra religião, e recebi a chamada de primeira. Sendo que há uma polêmica na igreja com mulheres que não nascem no evangelho, não se casam virgens, não tem aquele padrão da lei, daqueles que nascem na lei. Pessoas que chegam como Madalena, pessoas que chegam como Samaria, pessoas que chegam como a mulher adúltera. Eles têm uma discriminação. Eles não querem que essas pessoas tenham essas honras de primeira. E isso foi uma polêmica, isso foi discutido na igreja, foi levantado questões. E eu sei que quando eu cheguei na chamada missionária, já tinha uma confusão armada nessas igrejas para que as mulheres que viessem do mundo, ou seja, de segunda, de vários relacionamentos, não tivessem essa mesma abertura, essa honra. E no caso meu, estamos sabendo por que é que o direito é meu. Deixar a pessoa fora das duas leis. Então, o que o Cosmo fez quando interrompeu a chamada dela foi destrocar. Foi botar ela para cá, onde é o lugar dela, e o meu para cá. E restaurar as honras, aquilo que tem que ser de primeira. Então, por isso, existiu essa condição de primeira, porque ela estava na lei de primeira. A lei do Alcorão é de segunda. O inferno tinha um pacto aí com o Senhor, que ele só podia pegar a chamada missionária daqui de segunda. Então, por isso que essa religião, por isso que ficou essa história. Ela é do inferno, ela é do Alcorão, ela é do Islão, ela é muçulmana, a origem espiritual dela. Então, ela era, nessa lei discriminatória da igreja, ela era de primeira com honra de segunda, e eles não entendiam o porquê. A honra de segunda vinha da origem espiritual dela. E isso causava uma confusão na cabeça das pessoas, porque dizia, ela nasceu aqui no evangelho, ela foi criada, mas a origem dela não é aqui, gente. A origem dela é aqui. Então, o que aconteceu foi uma destroca, e verdadeiramente o direito que eu adquiri como mulher de Samaria foi ter vindo de uma honra de segunda, porque não estava na lei, estava no mundo. Mas não tinha sido culpa da pessoa, né? Tinha sido o plano planos maldosos dos inimigos. Então, a pessoa vinha de uma honra de segunda, porque não deram as honras de primeira à pessoa, para uma honra de primeira, porque é verdadeiramente o direito e da origem, desde a origem cósmica. O que vocês, população, pessoas crentes das igrejas, não sabiam, vocês não sabiam a história cósmica. E por isso que ela não foi eliminada de imediato. Por isso se passou todos esses anos. E por causa de outras coisas também que depois eu vou explicar. Então, esse é um dos tópicos que está faltando esclarecer. E fica aqui o apelo para as igrejas acabarem com esse negócio de discriminar as Madalenas, de discriminar as Samarias, de discriminar as mulheres adultas, deixar que as pessoas recebam
as honras de primeira, porque na verdade o que acontece, o que é explicado no Evangelho de Jesus, é que as pessoas têm a alma restaurada. A matéria o Senhor faz também. Se ele fez milagre no Mar Vermelho, ele faz milagre em qualquer pessoa. Se ele desentorta ossos, ele faz milagre, ele restaura honras. Então não há uma explicação para querer dizer que tira uma vantagem, não porque fulana é assim. Então não pode, gente. Se Jesus veio para os pecadores, veio para os doentes, veio para os feridos, por que não vai dar as honras de primeira a quem vem de uma origem humilde, a quem vem de uma origem do mundo, a quem o inimigo usou, a quem foi perdida, ele veio para esses. Os que estavam salvos, os que estavam coisados, tinham direito na lei do Senhor já, mas Jesus tinha vindo para esses. Então, é uma discriminação. Eu sou contra isso. Eu tenho chamada missionária. Eu senti o impacto disso, porque eu não nasci na origem do coisa, mas quando eu fui revelada da minha origem cósmica, eu tomei fôlego novo para realmente falar em favor meu e em favor das pessoas também que têm essas origens assim, porque, na verdade, Deus veio para resgatar todos que estavam na treva, todos que estavam no mundo. Então, não tem sentido você colocar uma alegação dessa, dizer, bater com o pé e verdade. Não, mas fulano tem direito, olha aqui a origem dela. O direito dela era ter sido do mundo, ter sido da rua, ter sido do Islã, no máximo muçulmana. Ou seja, não é verdadeiramente o direito dela nesse sentido, gente. E isso precisa ser compreendido, né? Então, deixa eu ver aqui outro tópico que era necessário falar. Outra coisa que eu preciso falar, que vocês precisam saber, é o que é que eu falo, o que é que eu quero dizer quando eu falo os 50 anos de maldição. Eu descobri nos mais recentes dias, qual era o pacto que me prendia a eu não saber quem eu era, quem eu sou, ou essa origem cósmica, a história cósmica. Eu era impedida de saber até da religião. Se eu entrasse numa religião, eu era proibida de ser revelada. Isso foi nesses universos que eu descrevi aqui. Isso aqui são os planetas, viu, gente? Os planetas. Lá nasce assim. Cada planeta nasce um anjo com um poder, não é? Então, quando eles tinham resolvido entre si que o nascimento cósmico cinza iria nascer no planeta que eles haviam colocado para eles manipular, aí fizeram um acordo entre eles. Eles disseram, qual a expectativa de vida desse anjo? Então, o Cosmo respondeu, mais ou menos 100 anos de vida. Aí eles disseram, nós queremos então vidas para nascer lá também, mas nós queremos negociar com o Cosmo que os primeiros 50 anos, eles negociaram assim, eles disseram, nós abrimos mãos do nosso segundo 50 anos, a segunda metade dos 50 anos, para viver a primeira metade dos 50 anos dela, que seria meu. Ou seja, a expectativa de 100 anos para nós, para eles podia ser até ser menos. Mas os meus primeiros 50 anos ser sacrificado em favor de que eles pudessem usar as honras e eles morreriam depois desses 50 anos. Eu iria começar a viver a minha vida cósmica com todo o meu direito
a partir dos 50 anos. E era quando terminava a expectativa de vida deles. Esse foi um juramento que eles fizeram muito cruel, muito pesado. Porque por causa disso eu não fui abençoada para Jerusalém. Por causa disso eu não progredia em religião nenhuma. Por causa disso eu tinha cegueira, não podia enxergar as bênçãos espirituais. Por causa disso Jesus não podia me dizer as coisas de revelação. Sabe o que acontecia? Eu pegava a Bíblia, eu fui para a igreja. Existia cegueira, existia dificuldade, mas eram os anjos que me abriam os olhos. Eram os anjos que me davam entendimento. Fazia as coisas bem explicadinho, eles diziam bem explicadinho para eu entender. Eu abria a Bíblia, o Senhor dizia numa palavra: ah, Jerusalém, se você pudesse saber